Pronto, olha. Deixa eu desligar aqui a minha câmera para agilizar o compartilhamento. Espera. É que já aparece para vocês. Está gravando já. Agora, vamos ver se o compartilhamento aparece para vocês. Aparece para vocês? Ainda não, né? Ainda não. Vai aparecer já já. Agora. Aí. Pronto. Agora, o pessoal que está na sala, vocês fazem silêncio, não vai conseguir. Ou desligar o microfone mesmo. Senão a gente não vai conseguir desenvolver, porque o do barulho é bastante alto. Aira? Eu não estou nem me ouvindo. Gente, o pessoal que está na sala, eu preciso realmente do silêncio de vocês, senão a gente não consegue. Ou então, desligar o microfone. Gente, em silêncio. Desliga o microfone. Ou desliga o microfone daí, qualquer coisa, se precisar falar, eles ligam, ou então fazer silêncio total, porque atrapalha na hora da fala. Ficar 2 microfones ligados. Pronto, acho que agora a gente... Ou baixa o volume, não sei. Pronto, povo. Vocês estão me vendo? Quer dizer, ainda não, porque está aparecendo minha câmera ainda. Boa tarde de novo. Aira, Alana, Ezequiel. E tem aqui Lucas, Lucas Laison, tá também. Estão me ouvindo, povo? Eita, tumulto. Vamos lá. Ouviu? Eu estou achando melhor desligar o microfone. Esse microfone daí, da escola. E aí, qualquer coisa, faz sinal. Gente, então, já que agora... Pronto, beleza, nega, obrigada. Já que agora conectou tudo direitinho, eu vou, antes de voltar a explicar, né, aqueles 2 slides, falar com vocês por quê, né? Por que Paula, que diz que ama tanto a educação, que diz que é tão apaixonada pela gente, pelos terceiros, tão preocupada, não está na escola no retorno, né? Parece contraditório isso, né, gente? Inclusive, essa aula que eu estou mencionando aqui para vocês, segundo, né, a Secretaria de Educação, ela não deve ser contabilizada, mas eu fiz questão de estar com vocês, independente desse impasse aí. Gente, essa questão, assim, eu não estou aí com vocês porque eu aderi à greve das aulas em relação às aulas presenciais, que não é greve, na verdade, porque greve é quando a gente não ministra a aula. É mais um movimento, né, de luta, de combate a esse retorno, que, embora não pareça, embora tudo esteja voltando, praia, shopping, lojas, tudo voltando, mas tudo isso é opcional, gente. Trabalho e a escola não, você tem a obrigatoriedade de estar no seu local de trabalho, no seu local de estudo, com um grupo, né, fazendo todo o percurso. A gente sabe que muitos de vocês, infelizmente, nem seguiram a quarentena direitinho. Alguns porque precisaram se desdobrar, né, para ajudar a família, e precisaram realmente sair, mas outros, muitos outros, porque realmente não achou que esse lance ia valer muito a pena, né? Tem até um exemplo que Manu citou uma vez, que foi bem revoltante, mas que de fato aconteceu, que foi da aluna dizer, eu vou para academia, eu não aprendo nada online mesmo, eu vou perder meu tempo, né? Online, eu vou para academia.
Mas, assim, independente dessas questões, existem questões de saúde muito a serem avaliadas. Não é simplesmente 20, 15, 50 escolas estarem em condições e todo o resto, e muitas outras não estarem para a gente retornar. A gente precisa da educação, ela precisa ser igualitária, então ela precisa ter a mesma base para todos, pelo menos isso é o que diz nossa Constituição. Então, se algumas escolas estão um pouco, né, estão em condições, porque tem pessoas que lutam mesmo pela escola e às vezes mesmo sem o apoio ideal, né, no mundo ideal, no fantástico mundo de Bob, do, do sistema, mas luta pela escola e faz tudo e tenta resolver tudo, porque se preocupa de fato com o bem-estar do aluno, mas há muitas escolas que, infelizmente, mesmo a pessoa se preocupando, não tem condições, né? Então, a gente espera que todos tenham essa igualdade, e muitas escolas não têm. Inclusive, tem escolas que mal têm água, que tem processos, momentos em que mal tem água, não tem abastecimento de água constante, nem tem cisterna. Então, como é que faz isso? Como é que lava a mão constantemente, né? É bem complicado. Além disso, minha gente, muito mais sério que isso também, tem a questão da testagem, tem a questão de garantir que a gente, né, não esteja contaminado indo para aí, porque muitos de nós somos assintomáticos. Né? Meu esposo está trabalhando desde o início da pandemia, ele não parou, não. Então, quem garante que ele não foi assintomático e trouxe o vírus para mim? Eu sou assintomático, que eu vou para aí e passo para vocês, ou eu vou para aí, tem alguém assintomático e passe para mim, e assim sucessivamente. E eu passo lá para minha mãe, que está no hospital, né, que é um grupo extremamente de risco, inclusive 2 senhoras faleceram no leito dela, porque no mesmo quarto que ela, porque adquiriram, né, porque seus familiares que estavam lá acompanhando eram assintomáticos e passaram. Então, são muitas questões, são muitas demandas. A gente já está no final do ano, tem essa questão do rodízio, as turmas de vocês, aí tem o grupo, né, azul, que está aqui, está aí hoje, e que está no rodízio. Aí daqui, na próxima semana, tem um outro grupo. Quando a gente conseguir atingir de fato, os 40 e poucos, eu nem sei ao certo, mas os 40 e poucos da turma de vocês, contando que sejam esses, os 30 e poucos, já vai ter terminado o mês, e só vai faltar menos de um mês para o final do ano letivo. Claro, tem o mês de janeiro, que vai ser contabilizado aí também, vai ser necessário, mas não é suficiente. Então, por que não melhorar as condições da gente, de vocês, e a gente manter essa questão remota? Né, até as sugestões de levar a atividade da escola e tudo mais, marcar horário, tem N possibilidades. Agora, o que não dá é a gente assumir o risco de, assim, vamos lá, tá tudo certo, baixou o contágio, vamos, porque se por acaso tiver algum contágio, a gente encerra. Gente, esse se por acaso é muito sério. Semana passada, eu nem contei isso a Manu, vou falar agora, assim, publicamente mesmo. Semana passada eu perdi uma colega, não era uma amiga íntima, mas era uma colega muito querida, que convivi muito com ela na adolescência, também de saúde, aqui em São Lourenço, para Covid. Perdi também. Então, não acabou, não. Né? Tem até uns memes que dizem que a pandemia não acabou só porque você está de saco cheio. Eu estava vendo aí as paredes da biblioteca, morrendo de saudade, vi cara entrando, fiquei lembrando, né, dos momentos dos eventos que a gente fica na porta esperando com um monte de aluno. Saudade. Gostaria muito de estar aí, né? Gostaria muito, mas eu não vou ser irresponsável. Não estou dizendo que vocês o são, viu? Nem que os professores que estão aí o são, não. Cada pessoa tem uma forma de pensar, certo? A gente está respeitando tudo isso. O que eu estou querendo dizer é que eu penso dessa forma, né? Já conversei com o Manu, e assim, vou continuar ministrando as aulas. Nossa questão é não voltar ao presencial. Não há essa necessidade, não há essa probabilidade de forma tão segura como se fala. Outra coisa, em reportagens e tudo mais, disse por aí que nós, professores, né, o sindicato nos representando, descumpriu leis e tudo mais. Balela, eu não vou trazer aqui para vocês o que foi discutido nas assembleias, como foi o passo a passo, porque nem vai adiantar agora. Mas não houve esse descumprimento por parte da gente, não. Pelo contrário, combinado foi, depois da Assembleia, decidir se iria voltar de fato hoje. Mas aí o governo do Estado falou antecipadamente, como sempre. Enfim, o que não vem ao caso agora não é trabalho de vocês participar dessa discussão aqui nesse sentido, mas é trabalho de vocês, cortando, né? É importante também que vocês tenham essa conscientização.
Hoje, por exemplo, logo cedinho, estava uma reportagem em uma das escolas em que apenas uma aluna apareceu na escola. E ela só foi porque isso foi reportagem, não é invenção minha, não, foi reportagem, tava lá ao vivo para todo mundo ver. E ela só foi porque os pais disseram, vá para ver se vai ter aula, porque os outros alunos tomaram consciência de que não é ideal voltar, né? Então, uma aluna apareceu de todos os terceiros. Então, gente, a grande questão é até que ponto a gente vai se arriscar ou a gente vai dar a cara a tapa, para essa questão desse retorno. Até que ponto a gente vai olhar e vai dizer, se acontecer, tudo certo, a gente vê como é que faz. Com a vida, com a saúde, a gente não bota um si na frente, não. Se a gente pode prevenir, se a gente pode ter um pouquinho mais de responsabilidade, a gente não bota um si na frente, né? Então, estou me justificando aqui com vocês, tá certo? Do porquê que eu não estou aí com vocês, mesmo morrendo de saudade, né? Mas estou aqui para que a gente siga. Amanhã estarei também, não sei como é que vai se resolver, a gente vai ter assembleia, vai ter conversas, negociações, mas amanhã estarei aqui também com vocês pelo Meet, sexta-feira também, se Deus quiser, tá certo? Até se resolver essa questão, mas por enquanto eu realmente não acho seguro voltarmos para o presencial. Tá certo, gente? Então, estou apenas me justificando aqui com vocês. Desculpa aí ocupar todo esse tempo, né? Falando sobre isso, mas é extremamente importante. E aí, aqueles que quiserem falar um pouquinho sobre isso, querem que eu fale mais um pouquinho, é só me falar comigo no privado, no WhatsApp, que a gente conversa, tá certo? Para tirar dúvida, questionar, às vezes até reclamar, né? Alguns de vocês veem e eu vou lá explicando dentro do nosso conhecimento, tá certo? Então, vamos lá, né? Vamos lá. Vocês estão vendo o PowerPoint já falando, voltando aqui ao nosso assunto. Não sei se tem alguma coisa no chat, deixa eu ver. Voltando aqui ao nosso assunto, a gente, eu ia dizer antes da pandemia, antes da avaliação diagnóstica, a gente estava falando sobre modernismo, não é? Em relação à literatura. Então, nós começamos a falar sobre as vanguardas, sobre o movimento modernista da semana de 22, certo, Yasmin? Não dá para falar, não estou com o microfone. Acho que foi alguém perguntando antes de eu entrar, não foi? Vi agora a mensagem. Então, o que acontece? A semana de 22, o movimento regionalista, a geração de 30, a poesia mais intimista, né, a geração de 45. Então, nós vimos vários movimentos, várias mudanças dentro do modernismo. Mas lembra, trazendo aqui para vocês já essa linha do tempo, né? Mas lembra que o modernismo, ele é todo esse processo que vai desde o final do século XIX, 1800, e lá vai o trem, né? 1899, na verdade, 1900. Oi. E a partir de 1901, né? Aí em casa. Oi, peraí. Tu quer falar, Manu? Fala. Não, né? Ou sou eu que estou travando? Pronto, eu vou continuar, tá, gente? Vou fechar minha câmera um pouquinho para agilizar o babado aqui, para não ficar travando tanto. Pronto, como eu ia dizendo. Então, o modernismo, ele ocorre em todo esse período do século XX, até meados do século XX, 1945, 48, ele vai acontecendo. Então, a gente tem aqui uma linha do tempo, uma espécie de linha do tempo. Então, em 1922, a gente vai fazer um resumão para fecharmos o modernismo e entrarmos em contemporaneidade. Até porque Enem está aí, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto, vai estar na prova 99% de certeza, tá? Porque são autores centenaristas. Então, se são autores que estão em evidência, que tem um monte de homenagens para ela, é natural que venha questões sobre esses autores, com seus textos, né, falando um pouquinho sobre a vida deles, tá certo? Então, a gente vai falar sobre isso. E eles são contemporâneos, né? E, assim como outros autores também que fazem parte desse processo. Então, na Semana de Arte Moderna, que ocorreu em 1922, é o grande marco
do modernismo brasileiro, tá certo? Lembrando que quando a gente fala de modernismo, não estamos falando, como é que eu posso dizer, do mundo inteiro. A gente está falando... Eita, o pessoal da escola, acho que saiu, foi? A gente está falando de modernismo... Eles caíram, só um minuto, Paulinha. Ah, foi? Beleza. É o movimento modernista no Brasil, tá certo? A gente foca bastante no Brasil. Claro que o movimento modernista, a mudança dentro da literatura, dentro do meio artístico, né? Das artes como um todo, então, arte plástica, arte cênica, arte escrita, certo? Mudou no mundo inteiro. Quando as vanguardas vieram lá da França, né, com a avant-garde, né, a linha de frente, a guarda de frente, né, o que estão guiando todo o restante, eles trouxeram essa mudança para o mundo inteiro. Lembra do contexto histórico, períodos antes da guerra, durante as guerras, entre guerras, porque nós tivemos duas, né, e pós-guerra. Então, é muita mudança no mundo para um período só. Deixa os meninos se conectarem para eu continuar a fala. Tá entrando, eu vi se, Paulo. Certo, eu vi aqui. Eu estou esperando só eles se conectarem para eu, já que eu terminei uma fala, para continuar com eles. Pronto. Então, como eu ia dizendo, né? Aí na semana de 22, aqui no Brasil, na segunda década do século XX, chega lá Oswald de Andrade, Mário de Andrade, né? Manuel Bandeira, Tarsila do Amaral e uma gama de Olavo Bilac, não, Villa-Lobos, e formam lá aquele evento maravilhoso, mas também muito ousado, que teve muitas e muitas críticas do pessoal clássico, né? Dos literários, dos movimentos artísticos mais clássicos, mais voltados à Europa. Então, houve muita crítica, mas houve também uma mudança brusca. Deixa eu ver se eu consigo só passar um slide aqui para vocês vocês lembrarem aqui um pouquinho da Semana de Arte Moderna. Olha aqui, tá vendo? O folder da Semana de Arte Moderna, né? Foi lá no Teatro São Paulo, né, no principal teatro de São Paulo, que foi todo um processo. O pessoal da velha guarda, né, como dizia Oswald de Andrade, o pessoal clássico foi lá jurando que ia ser um evento mega clássico, assim, muito polido, né, e aí entra na abertura Villa-Lobos declamando o poema Os Sapos, escrito por Manuel Bandeira, debochando de Olavo Bilac, que tinha aquele poema muito certinho, muito organizadinho, voltado para o parnasianismo. E aí começam as vaias, Villa-Lobos estava inclusive descalço, começam as vaias, começam as agonias, as confusões. Monteiro Lobato foi um dos que criticaram muito o movimento, né? Mas o movimento se consolidou. E essa geração, esse primeiro momento, essa primeira fase, ela também é chamada de geração heróica. Por quê? Justamente porque foram os que começaram toda essa mudança. Mudança essa que perdurou e permanece até hoje, claro que com modificações, dependendo de cada geração, né? Mas perdurou até os dias atuais. Então, características. Primeiro, não estavam mais preocupadas com a questão das regras ortográficas. A gente vê muito isso na produção de poema hoje, né? Nos poemas atuais, existe uma informação chamada licença poética. Então, se você propositadamente escreve em desacordo com as normas gramaticais, mas para trazer para o seu poema uma característica ou uma importância
que você deseja, então não tem problema, né? Existe a chamada licença poética, que é quando você pode burlar, você pode errar, por assim dizer, as regras gramaticais, desde que seja um texto literário e desde que seja com um objetivo. Por que eu digo desde que seja com um objetivo? Porque às vezes a pessoa, de fato, não conhece, né, as regras gramaticais e aí escreve supostamente errado porque realmente não sabe. Mas também, sendo um poema, sendo um texto literário, não vai haver problemas, tá certo? Porque é a licença poética. Simultaneidade, ou seja, vários temas diferentes acontecendo e sendo desenvolvidos ao mesmo tempo. Não precisava um grupo ter uma mesma característica para poder, quando terminar aquele grupo, eles serem representantes daquele movimento literário. Como era, por exemplo, com o romantismo, como foi com o parnasianismo, com o arcadismo, ou seja, esses movimentos, eles eram representados por um grupo de autores específicos, mas havia outros autores nessas épocas que escreviam de formas diversas, mas eles não eram contabilizados, vamos colocar dessa forma, certo? Então, o movimento romântico, o movimento parnasianista, o movimento arcadista, cada movimento desse teve como foco alguns escritores que escreviam de forma semelhante. No modernismo, isso é quebrado. Por que isso é quebrado? Porque agora se diz o seguinte, liberdade, né? Simultaneidade. Por que eu preciso seguir um padrão? E isso já começa no próprio pré-modernismo. Lembra que eu falei para vocês? Pré-modernismo não é movimento literário. Movimento literário pré-modernista, errado. Pré-modernismo é um período de transição. É um período que antecede, como o próprio nome já diz, pré-modernismo. Antecede o modernismo. São alguns autores, como Augusto dos Anjos, Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, que não conseguiam se encaixar no parnasianismo, no simbolismo, no naturalismo, mas também não tinha nenhum outro grupo que eles pudessem se encaixar. Então, eles ficaram ali naquele limbo, mas já tinham uma forma de escrever totalmente diferente. Então, nenhum deles se encaixava um com o outro. E aí é um pré-modernismo, é uma mudança que já estava acontecendo, é um período de transição, não é movimento literário. A modernidade, né, o urbanismo, o elemento surpresa, ou seja, cada autor tem sua característica, né? Eu não vou ler Os Sertões pensando que vou encontrar a mesma coisa, a mesma forma escrita que eu vou encontrar, que eu encontraria lendo Vidas Secas, de Graciliano Ramos, apesar dos dois falarem da questão do Nordeste, do sertanejo, mesmo assim, são totalmente diferentes, tá? São histórias diferentes, são formas de escrever diferentes. Então, esse elemento surpresa, ele é muito característico do modernismo, porque cada autor, ele tem a sua peculiaridade. As vanguardas, né, como eu já disse a vocês, que foram extremamente precursoras e carros-chefes e foram muito importantes nessa mudança no cenário artístico mundial, não só no Brasil. E aí o que acontece? Por que no Brasil houve essa mudança tão mais forte? Por que é tão mais falada essa mudança? Porque no Brasil a gente só copiava e colava, basicamente, tá? Copiava e colava, era tudo com um pezinho lá na Europa, pezinho na Europa, pezinho na Europa. Quando chega o modernismo, quando Oswald de Andrade e Mário de Andrade e companhia, né, e Cia, como diz a história, começaram a pensar essa diferença, esse movimento diferenciado, eles se inspiraram nas vanguardas, só que eles não queriam copiar e colar, o que eles queriam era o seguinte, beleza, está acontecendo um movimento no mundo inteiro, o que a gente pode aproveitar disso aí? Então, vamos aproveitar essa mudança no mundo e vamos mudar aqui também, né? Vamos puxar a brasa para a nossa sardinha, vamos escrever do nosso jeito, vamos colocar a nossa identidade de verdade nas nossas produções literárias. E aí nós temos movimentos como a antropofagia, a orgia intelectual. Essa orgia intelectual foi uma fala de Mário de Andrade, que ele disse que esse período de 1922 até 1930 foi mais ou menos uns 8 anos de pura orgia intelectual. Por que orgia? Porque tinha muita gente pensando de forma diferente,
com intelectos diferentes, com formas de lidar diferentes, e que todos conviviam tranquilamente. Verde e Amarelismo, Movimento ANTA, Pau-Brasil, Poesia de Exportação, tudo isso eu já falei com detalhes nas aulas anteriores, tá, gente? Vou só citando. E aí os Andrades, né? Mário de Andrade e Oswald de Andrade não eram parentes, pasmem vocês, não eram parentes nem primo distantes, certo? Eles só tinham sobrenomes iguais, mas nenhum dos dois eram parentes. Eles valorizavam que era o brasileiro, o que era brasileiro, escreviam manifestos, né? E Mário de Andrade com as viagens nacionais e Oswald de Andrade com as internacionais. Então, eles faziam esses links, né, nos seus manifestos, nas suas escritas. Oswald de Andrade, nessa questão da internacionalidade, o movimento antropofágico fala bastante sobre isso, que foi um manifesto e um movimento que falava do seguinte, beleza, a gente pode aproveitar o que vem de fora, sem problemas, mas a gente vai aproveitar adaptando, trazendo para o que é nosso, colocando a nossa identidade. Vamos aproveitar só aquilo que nos interessa, que é justamente o que a antropofagia, né, preza. A antropofagia é uma ação de comer carne humana, mas com um objetivo. Não é comer carne humana como se come carne de outro animal. Não, é comer carne humana para trazer algum benefício. Por exemplo, isso acontecia, acho que não sei se acontece ainda, não sei se tem alguma tribo assim ainda, mas acontecia no sentido, principalmente depois de guerras. Então, a tribo que perdia, os guerreiros que eram mortos em batalha, se a tribo que venceu fosse antropofágica, ela comia partes do corpo que achavam que iria trazer algum benefício, ia trazer alguma virtude daquele guerreiro que morreu em combate, muito corajosamente, para aquela pessoa que se alimentava dele. Então, se ele era bom com a espada, com arco e flecha, comia-se as mãos, né? Para que a pessoa que comeu tivesse habilidade naquilo ali também. Cria-se, né? Então, é nesse sentido que Oswald de Andrade traz, no sentido de assimilar tudo que é benéfico. Veio de fora, massa, show de bola, estamos junto. Mas isso é benéfico para mim. Então, o que é que eu posso tirar daqui que é benéfico, que vai ser bom para a gente, mas adaptando ao que é nosso, né? E não apenas copiando e colando. Aí nós temos, né? Depois desse processo da primeira fase, da fase heróica, esses 8 anos aí de adaptação, de afirmação, pronto, resolveu, mudou a literatura, né? Mudou totalmente a literatura do Brasil. Aí entra uma segunda fase, um outro grupo de escritores, que é chamado de Geração de 30, que vai a partir de 1930 até meados da década seguinte, que vai até mais ou menos 1945. Então, essa segunda fase, ela tem tanto romance quanto poesia. Então, veja, essa junção, tá vendo? Essa simultaneidade. Não era uma fase que era só poesia, outra fase que era só prosa. Não, agora acontece tudo ao mesmo tempo. Então, já na geração de 30, em relação aos romances, aos textos, né, em prosa, o que acontece? Começa agora a valorizar o que está mais perto do autor. Então, o autor começa a falar muito mais da sua região, né? Entra aqui a regionalidade, a denúncia social vem bastante mais forte. Agora, não é só denúncia social, como ocorreu, por exemplo, no realismo, também, que tinha denúncia social imposta nas entrelinhas dos textos. Mas agora essa denúncia social, ela é escancarada e o personagem, né, principal é o próprio, como é que eu posso dizer? A pessoa que sofre, vamos colocar assim dessa forma. Então, a seca no Nordeste, os retirantes, né, que acontecia muito com a Revolução Industrial aqui no Brasil, no início do século passado. Então, havia muito êxodo, né, do Nordeste para o Sudeste e outros locais que tinham as indústrias em busca de uma vida melhor. Então, esses retirantes, essas saídas do pessoal dos seus locais, né, de nascimento para as grandes cidades, eram relatadas, começaram a ser mostradas de forma muito real,
de forma muito próxima ao que acontecia, não era algo romantizado, algo bonitinho para burguês ver, como diz a história, não, era algo bem claro. Vidas Secas, por exemplo, de Graciliano Ramos, fala de Fabiano e da sua família, né? É uma história muito seca, muito forte, né? Que você vai observando e as crianças nem nome têm, porque eles não têm expectativa de vida. Então, é muito real. E os personagens principais agora são, de fato, os personagens da vida real, são semelhantes, né? São representados dentro do próprio livro. A linguagem mais regionalista, então nada daquilo muito rebuscado, muito ligado à Europa, não. A linguagem atual, tá? A linguagem mais voltada para o local de onde se está falando. E aí nós temos Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Lins do Rego, maioria deles, Raquel de Queiroz e Graciliano, Graciliano, Jorge Amado e Lins do Rego, todos aqui do Nordeste, tá? Maravilhoso Nordeste. Poesia também, aí a gente tem Drummond, Vinícius de Moraes, Murilo Mendes, Cecília Meirelles, que já vai entrar um pouquinho na geração da outra de 45, né? Então, nós temos também nessa poesia, enquanto que na prosa, vou já concluir, gente, enquanto que na prosa, deixa eu olhar a hora aqui. Ah, mas a gente está em tempo, eu pensei que a gente estava atrasado. Enquanto que na prosa, nós temos o romance extremamente regionalista, na poesia, nós temos o texto extremamente intimista. Agora, o autor, ele começa a falar da sua experiência, da experiência do próprio ser humano em confronto com a sua realidade, né? Abordagem social também, religiosa, filosófica, né? Histórica, sensual. E aí nós temos Drummond como um grande marco, né, desse período, Cecília também, como eu já falei, Vinícius, Murilo Mendes, enfim. Aí nós temos uma terceira fase. Essa daqui, eu vou só fazer como é que eu posso dizer? Forrar a cama aqui para vocês, para a gente deitar na próxima aula. Por quê? Essa terceira fase da geração de 45, há uma dubiedade, né? Há um impasse aqui. Para alguns autores, em alguns livros, traz como terceira fase, ou geração de 45. Para outros, já traz como contemporaneidade, tá certo? Então, essa fase aqui, geralmente eu costumo tratar como contemporaneidade. Por quê? Essa pesquisa estética, essa busca de novas formas, a pesquisa em relação à linguagem literária, a gente vai ver muito isso em João Cabral de Melo Neto, pra caramba, por isso que é tão difícil compreendê-lo, né? E essa pesquisa estética, essa busca nas formas também, é mais na poesia. Na prosa, tem uma questão do aprofundamento psicológico. Clarice Lispector, extremamente intimista, extremamente ligada à psicologia, à psique humana, né, ao autoconhecimento. Então, esses dois, principalmente, que são os centenários desse ano, eles vão ter um destaque enorme. Mas aí a gente fica sempre nesse impasse em que é a terceira geração ou é já a contemporaneidade. Para muitos é tratado como contemporaneidade. Eu sou desse mesmo pensamento, né, embora não seja especialista em literatura, mas por que eu sou desse mesmo pensamento? Porque essa geração de 45 é muito diferente, dá um up muito diferenciado ao movimento literário, ao modernismo. Então, ele já foge, já está mais contemporâneo. Tá certo? Tem essa questão de datas também, tá? Para alguns, só passa a ser contemporaneidade a partir da segunda metade do século, no caso, depois de 1950, enquanto que aqui começa em 1945, já no finalzinho da Segunda Guerra. Mas, enfim, contemporaneidade ou terceira fase, a gente vê isso na próxima aula, tá certo? Eu também quero corrigir com vocês, nas próximas aulas, a avaliação diagnóstica, mas a gente vai ver primeiro essa questão da segunda chamada, depois eu vejo com o Manu direitinho, para só corrigir depois, porque a gente corrige as duas provas. E deixa eu ver.
É isso, povo. Eu queria fazer esse resumão. Quem por acaso ficou, caramba, eu não estava nessa aula, não. Ai, me perdi. Meu Deus, tenho dúvida. Pode perguntar, fique à vontade. Se não quiser perguntar agora, mas você tem as aulas anteriores, todas gravadas e já no YouTube. Então é só procurar lá. Modernismo, aula de modernismo terceiro ano, vai estar lá. A aula de vanguardas europeias terceiro ano, vai estar lá. Tá bom? Lá no canal da escola. E é isso. Alguma dúvida, povo? Pode ligar o microfone daí agora, mano, se quiser, para os meninos perguntarem. Conseguiram? Eu fiz esse resumão aqui para a gente poder fechar de fato essa parte. Porque aí eu não retomo mais com a explicação. Eu faço agora só os links, Paulinha, né? deixa eu te Quando a pedir gente uma tá... coisa. Fale, meu amor. A projeção aqui não rolou de jeito nenhum. Eles ficaram. Eu estou Ah, indo para tá. lá. Tô ouvindo, A ficaram sem projeção ver. aqui não rolou de jeito nenhum. Mas eu botei aqui no meu computador. Não, eles Uhum. viram pelo pequenininho. Aí o que é que eu te peço? Se você puder, coloca o PowerPoint no grupo do terceiro G, Coloco, porque aí coloco, eles coloco. ouviram tudo e eles só vão visualizar aquilo. Pode ser? Pode sim. Beleza, coloco. Pronto, é isso, povo lindo. Meu Deus, 3,19, promocinha, Não sei o que foi prefeitura, promocinha. que não funcionou da outra vez. Funcionou. Pronto. Aí agora vai ser. Eles têm aula agora de outro professor. Querem lanchar logo? É que pessoas de galinha. Exato. Eita, ô Manu, que Daí logo. maldade. A pessoa que com fome, mano, Vai vendo tu, a pessoa com fome em casa, porque o cuscuz de galinha, com galinha da minha casa não é o mesmo cuscuz com galinha daí? Nunca vai ser. Deixa eles comerem logo, Gi. Deixa eles comerem logo, porque é que os com galinha, eles já estão. Então, não, olha, Drogas. Tá bom, gente. Cheiro. Tchau, Paulinha. Tchau, foi ótimo ver vocês. Manu, interrompe a gravação para não emendar na outra, ficar muito grande. Cheiro, 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 povo. Vou lá, deixa eu ver minha